Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã na Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. Somos uma igreja criada com amor, com sacrifício, com a generosidade e, sobretudo, com o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa que, ao construírem esta e muitos outros lugares no Norte da América, querem testemunhar a sua fé a Jesus Cristo e ao seu projeto. Nós celebramos hoje na igreja um Papa, cujo nome não soa bem ouvido, mas Simplício, São Simplício. Foi nomeado Papa no ano 468 e partiu para o Pai em 483. Foi o Papa que viu a queda do Império Romano no Ocidente. Portanto, ainda foi Papa antes do nascimento do profeta Maomé, da religião muçulmana, que só nasceu 100 anos mais tarde. Foi um Papa que pertencia ao clero de Roma, viveu num tempo de grande instabilidade, tanto no mundo externamente, e a queda do Império Romano, historicamente todos nós sabemos que deveu-se à corrupção internamente, à infidelidade ao projeto de muita gente por dentro. Não é a queda de um grande projeto de uma nação, aquilo que a derruba não são normalmente as forças exteriores, mas a implosão interior. E é o que hoje se está a querer fazer no mundo, e nós cristãos sentimos isto, mesmo dentro da própria Igreja, teorias que entram e para por dentro minar. E as nações, neste momento, mais do que nos últimos 50 anos, a Igreja sentiu isto, com correntes de todo o género que entraram para minar, para corromper, para destruir a própria estrutura. Mas graças a Deus e graças ao Espírito Santo, a Igreja tem-se mantido fiel. Esperemos, estão aqui este projeto, agora muito aplicado à destruição das nações. O Deus também ajude sobretudo por causa dos valores que estão em causa, por causa da verdade, por causa daquilo que tantas gerações lutaram para construir e para tornar o mundo melhor, de um momento para o outro, desmoronar por dentro, corromper por dentro. São Simplício viu esse fenómeno e presenciou também dentro da Igreja heresias terríveis para destruir a própria Igreja. A Igreja tem vivido lutando com estas teorias, e hoje confiamos a nossa oração a São Simplício para que nos ajude a triunfar e a levar o projeto de Jesus Cristo avante. No Salmo, o Salmo que nos é proposto hoje é o Salmo 67. Deus levanta-se, diz o salmista, Deus levanta-se e os inimigos dispersam. O triunfo de Deus é o triunfo do povo. E muitas vezes esquecemos e queremos o nosso próprio triunfo longe do triunfo de Deus, longe dos olhos de Deus. E não há triunfo sem Deus. E diz assim o salmista, neste Salmo 67:
Levanta-se Deus, dispersam-se os inimigos e fogem diante dele os que o odeiam. Como se desfaz o fumo, assim eles se dissipam. Como a cera se derrete ao fogo, assim parecem os ímpios à vista de Deus. Os justos, porém, alegram-se e exultam na presença de Deus e transbordam de alegria. Cantai a Deus, entoai um cântico ao seu nome, abri caminho àquele que avança sobre as nuvens. O seu nome é Senhor, exultai na sua presença. Pai dos órfãos e defensor das viúvas, é Deus na sua morada santa. Aos abandonados Deus prepara uma casa, conduz os cativos à liberdade. Só os rebeldes ficam no deserto ardente. Quando saías, ó Deus, à frente do vosso povo, e avançáveis pelo deserto, a terra tremia e os céus desfaziam-se em água, na presença de Deus no Sinai, do Deus de Israel. Derramaste, ó Deus, uma chuva de bênçãos, restauraste a vossa herança enfraquecida, a vossa grei estabeleceu-se numa terra que a vossa bondade, ó Deus, prepara ao oprimido. Apenas o Senhor dizia uma palavra, logo se multiplicavam os mensageiros da boa nova. Fogem os reis dos exércitos, e a dona da casa reparte os despojos. E vós repousáveis no meio dos rebanhos, as asas das pombas brilhavam como prata, de ouro era a cor das suas penas, enquanto o Onipotente dispersava os reis, caía neve no monte Selmon. Os montes de Bazã são altíssimos, os montes de Bazã são alcantilados, porque olhais com inveja aos montes escarpados, para a montanha que Deus escolheu para a morada, o Senhor habitará ali para sempre. Bendito seja o Senhor dia após dia. Preocupa-se conosco o Deus nosso Salvador. O nosso Deus é um Deus que salva, da morte nos livra o Senhor. Mas Deus esmaga a cabeça dos inimigos, o crânio dos que obstinam no seu pecado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A leitura breve é tirada da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11 a 12. E diz assim São Paulo: Irmãos, chegou a hora de despertarmos do sono, porque a salvação está agora mais perto de nós do que na altura em que abraçámos a fé. A noite vai adiantada e o dia está próximo. Abandonemos as obras das trevas e revistamos as armas da luz. Então aceitemos este convite de São Paulo para abandonar o sono, a situação de dormência em que muitas vezes nos encontramos. No século II, um escritor chamado Diogneto, que se acredita que é um nome que alguém escolheu para assinar os seus documentos, escreve: Deus revelou o seu amor por meio do seu Filho. E neste tratado, logo no século II, em 140, 150, portanto, este autor diz que Deus revela o amor no seu Filho. E a nossa fé centraliza-se na aceitação de Jesus Cristo como Filho de Deus.
E diz assim este autor: a Deus ninguém jamais ouviu nem conheceu. Foi Ele próprio que se manifestou e manifestou-se mediante a fé. O único meio de ver a Deus, porque Deus, Senhor e Criador do Universo, aquele que deu origem a todas as coisas e tudo dispôs com ordem, mostrou-se para com os homens cheio de amor e de paciência. Assim foi sempre, é e será, benigno e bom, clemente e veraz. Só Ele é verdadeiramente bom. E quando em sua mente concebeu o seu grande e inefável desígnio, comunicou unicamente ao seu Filho unigênito. Enquanto mantinha oculto e reservado para si o desígnio da sua sabedoria, parecia abandonar-nos e esquecer-se de nós. Mas quando revelou por meio do seu amado Filho, manifestou o que tinha preparado desde o princípio, oferecendo-nos tudo de uma vez para sempre, participar dos seus benefícios, ver e compreender. Quem de nós teria esperado semelhante generosidade? Havendo Deus assim disposto todas as coisas com seu Filho, permitiu que até os últimos tempos vivêssemos desviados do reto caminho, atraídos pelos prazeres e concupiscências, e nos deixássemos arrastar por impulsos segundo o nosso arbítrio. Não porque se compraze com os nossos pecados, mas por tolerância, nem porque aprovasse aquele tempo de iniquidade, mas porque preparava o tempo atual de justiça, a fim de que, tendo-nos convencido naquele tempo de que pelas nossas próprias obras éramos indignos da vida, nos tornássemos dignos dela pela benignidade divina, e reconhecendo claramente a nossa impossibilidade de entrar pelas próprias forças no reino de Deus, pudéssemos ter acesso a Ele mediante o poder de Deus. E quando a nossa injustiça atingiu um mais alto grau e se tornou evidente que por ela apenas merecíamos o suplício e a morte, chegou o tempo que Deus havia previamente estabelecido para revelar a sua benignidade e o seu poder. Oh, imensa bondade e amor de Deus para com os homens! Não se deixou dominar pela ira contra nós, nem nos rejeitou, nem se vingou. Ao contrário, suportou-nos com paciência e magnanimidade. Na sua misericórdia tomou sobre si os nossos pecados e entregou o seu próprio Filho como preço da nossa redenção, o santo pelos iníquos, o inocente pelos culpados, o justo pelos injustos, o incorruptível pelos corruptíveis, o imortal pelos mortais. Que outra coisa poderia apagar os nossos pecados que não fosse a sua justiça? Por quem poderíamos nós ser justificados, iníquos e ímpios que éramos, senão pelo Filho de Deus? Ó admirável intercâmbio! Ó misteriosa iniciativa! Ó surpreendente benefício! A iniquidade de muitos foi vencida por um só justo. A justiça de um só venceu a iniquidade de muitos. Então, nesta epístola de Diogeneto, este autor diz-nos que Deus, apesar do pecado, apesar da escolha errónea da humanidade, não nos abandona nem se vinga, envia-nos o seu Filho para nos libertar. E é esta esperança que nós vivemos no Advento e que esperamos com alegria. E nesta esperança rezemos o Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus omnipotente, que o esperado nascimento do vosso Filho unigênito nos liberte da antiga escravidão do pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, iniciamos o nosso dia de trabalho, de canseiras, de preocupações, com alegria e, sobretudo, colocando o nosso olhar na esperança da vinda do Senhor. Bom dia a todos.